Bem-vindos à Marinha TV. No espaço de entrevista de hoje temos como convidada Elvira Ferreira, professora de vários níveis de ensino e nos últimos anos dedicada ao ensino universitário. Já foi deputada municipal também pelo Mais Conselho. Atualmente está mais afastada do panorama político ativo, mas é uma mulher atenta ao que por cá se passa e todas as semanas assina uma rubrica de opinião no Jornal da Marinha Grande. Muito obrigada, Elvira Ferreira, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado também. Para estar aqui hoje. Eu começo por lhe perguntar precisamente como é que olha para o mandato autárquico que está prestes a terminar, em que nós temos o poder executivo nas mãos de apenas duas pessoas que concentram neste momento a totalidade dos pelouros. Sim, quer dizer, essa é a maior admiração que todos devemos olhar, que é duas pessoas têm 30 pelouros. Ora, se as coisas já não funcionavam bem, duas pessoas com 30 pelouros é realmente de não ter muita dificuldade. Daí, e eu acho que é por esse motivo, um dos motivos, que sempre que há reuniões de Câmara, não é? Nós assistimos ali a uma play de chefes de divisão a apoiar a Presidente, dado que as perguntas que surgem, portanto, não dominam as respostas e, portanto, são solicitados aos chefes de divisão para dar as respostas. Portanto, isto mostra bem o que foi esta governação de 4 anos, portanto, a não dominar os dossiês e estarem sujeitos a esta calamidade, no fundo, que é terem 30 pelouros para gerir. Portanto, eu acho que realmente foi um bocadinho mal demais para ser verdade. Elvira falou nas reuniões de Câmara. Todas as reuniões de Câmara neste momento são transmitidas online, as ordinárias, as extraordinárias. Neste mandato temos assistido a inúmeras reuniões extraordinárias, das quais muitas vezes não são conhecidos atempadamente os temas a abordar, nomeadamente pelo público, mas referindo-me agora às reuniões ordinárias, aquelas que podem ter a participação do público, tem-se notado algum descontentamento e nas últimas semanas temos tido intervenções muito inflamadas da parte de alguns municípios. Como é que a Elvira interpreta esse sentir das pessoas que vão às reuniões? Quer dizer, eu acho que o descontentamento existente na Marinha Grande é visível por dois motivos. Por um lado, pessoas que vão falando comigo, não é? E que mostram o seu descontentamento em relação à governação. Muitas das pessoas que estavam acostumadas a votar Partido Socialista e que realmente também acham que tem sido assim um pouco deserto. Depois, as reuniões de Câmara realmente, quer dizer, têm sido muito crispadas, não é? Os municípios estão muito revoltados. Daí haver palavras que realmente levam ultimamente, até queixas ao Ministério Público, não é? Porque há acusações com nomes de funcionários, não é? E que eu acho que mostra bem o descontentamento dos municípios, porque é assim, relativamente 80% a 90% das queixas dos municípios é a nível do Departamento de Obras, não é? As pessoas estão fartas de terem processos de obras 3, 4 anos para serem despachados e as coisas não andam. Se nos lembrarmos, por exemplo, aqui há coisa de um mês saiu um estudo da Ordem dos Arquitetos que diz que a média de atrasos das câmaras são 2 anos, a Marinha Grande ultrapassa isso, não é? E ninguém pode ficar contente, não é? Se nos lembrarmos também, o descontentamento vem disso, vem de algumas também incompatibilidades que tem havido na Câmara e que elas são notórias, descontentamento a nível de vereadores. Quando fala em incompatibilidades, em concreto, a que é que se está a referir? A Presidente com os próprios vereadores, portanto, que eram do Partido Socialista e abandonaram a governação e foram para outros lados, e até dos próprios funcionários, portanto, passa uma ideia de que essas incompatibilidades vão além dos vereadores e dos próprios funcionários. Depois, eu acho que os municípios estão muito descontentes e aqueles com quem eu falo é assim, e não se pode deixar de estar. Por exemplo, uma governação que apostou na construção de um centro escolar da Várzea, que apostou num centro intermodal, que apostou
na construção da creche da Evima, e se nos lembrarmos, a CDU até aprovou o orçamento de 2021 com a promessa de fazerem a creche da Evima. Ainda não lançaram nenhuma pedra, não é? Se nos lembrarmos também que no programa do Partido Socialista 2017 estava a procura de solução para as portagens, para isentar de portagens entre a zona industrial e a albergaria, até hoje sabe-se, não é? Quem assiste às reuniões, que em 2019 o ex-vice-presidente Caetano teve uma reunião com as autoestradas do Atlântico e até hoje não sabemos seguimento, não é? Se nós formos ver o PDM, por exemplo, não é? Que está em vigor desde 1995, que tinha um prazo de 10 anos e que nunca foi mais revisto até hoje, que as coisas não existem, aquilo que está no PDM 1995 estão completamente ultrapassadas, não é? E vem a dizer hoje assim, mas nós fizemos a suspensão do PDM. Isso é o relato da maior incapacidade que pode ser demonstrada do Executivo, que tem que suspender o PDM para resolver alguns problemas. As zonas industriais, a mesma coisa. O PDM não se sabe que zonas industriais é que a Marinha Grande vai ter. Portanto, por exemplo, outro exemplo, o Museu do Vidro, não é? Que há mais de 4 anos estava candidato a sua integração na Rede Nacional de Museus, e passaram 4 anos. O último concurso que houve para os museus era de 50 mil euros garantidos, não é? Mas tinham que estar integrados na Rede Nacional de Museus. A Marinha Grande não teve porque não está integrado, porque a vereadora, a reunião após reunião, diz isto está nos serviços e está nos serviços. Ora, não é uma coisa de execução dos serviços, são as pessoas que estão responsáveis pelos seus pelouros e têm que desenvolver isso. Depois já não falando do mercado e da piscina, não é? Portanto, isso dava pano para mangas. Mas podemos falar sobre a piscina, nomeadamente foi aprovado muito recentemente o anteprojeto. Sim. Finalmente, diria eu e diríamos todos, que também era uma obra muito ambicionada e inscrita em diferentes programas eleitorais das diferentes forças políticas. Mas sobre o mercado, voltámos 13 anos depois a ter um espaço provisório, deixámos as tendas, mas fomos ocupar um espaço municipal que, por exemplo, vai impossibilitar este ano a realização da FAG, da Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia da Marinha Grande. Sim, sobre o mercado, é assim, é uma falácia. É uma falácia, porque quando se afirmam em reuniões da Assembleia Municipal, em reuniões de Executivo, a dizer que a oposição é culpada de não haver mercado, quer dizer, não são inquéritos fabricados que podem determinar a localização do mercado. Sejamos honestos, não é? Depois, eu acho que está à espera de que a oposição diga onde é que é o local. De uma vez por todas, nós temos que dizer que esta decisão é política. E, portanto, a decisão política tem de ser quem está neste momento à frente da Câmara. Claro que deve ser negociado com as outras forças políticas, mas a última palavra é de quem está neste momento a gerir a Câmara. E essa é uma decisão política. E nós sabemos que estas decisões políticas, nestes últimos 4 anos, não tiveram realmente resolução nenhuma. Não está no ADN deste Executivo fazer decisões políticas. E, portanto, o mercado não foi feito. A piscina está o anteprojeto. Há uns que dizem que aquilo é um tanque, portanto, que tem profundidade máxima de 1,60 m, portanto, muitas dúvidas, não é? Que ainda na última reunião, quando foi aprovado, estavam a fazer alterações, não é? Porque tiveram até à última da hora para mostrar aos vereadores o projeto, não é? E então passaram, na última reunião, passaram-nos um vídeo sobre a piscina, mas se está há 20 anos para ser feita, é capaz de demorar mais uns 10 anos, a minha previsão é essa. E relativamente ao mercado, já disse que este Executivo permanente, neste momento só com 2 eleitas, não tem capacidade de decisão. Viu-se neste mandato que não se tomou uma decisão, apenas se conseguiu encontrar um espaço alternativo depois da Autoridade de Saúde não permitir a reabertura nas tendas. Acha que isso deve a quê? É receio de executar obra, de assumir a decisão? Não, é incapacidade. É incapacidade. Se nós olharmos, por exemplo, para as verbas dos fundos do Portugal 2020, em dezembro, janeiro, estava uma média de execução de 3%. Quer dizer, eu acho que não está nos 10%. E, portanto, eram obras que tinham que estar terminadas em 31 de dezembro de 2021, agora já foi alterado, já pode ser até 2023, mas a capacidade de execução de obras é gritante. Uma incapacidade. Repare, a requalificação dos blocos LM do Casal de Malta,
a adutora. Já se fala desde 2018, salvo erro. Antes, muito antes ainda, muito mas antes até ainda. ir à reunião de Câmara. Sim, mas estava previsto no quadro do Portugal 2020, estava, e também estava desde 2010, 2013, por exemplo, o Centro Escolar da Várzea, não é? Que vai a concurso e que ficam desertos porque não há dinheiro. Não é a vontade política de fazer isto, por exemplo. É com uma grande estupefação que eu assisto que numa coisa pública, numa apresentação pública de agradecimento a um atleta da patinagem, que são capazes de afirmar que há 1 milhão de euros para o patinódromo. Ora, não nos podemos esquecer que o projeto do patinódromo estava orçado, o orçamento, o máximo eram 100 mil euros. Como é que agora vem dizer que o patinódromo tem 1 milhão de euros? Até não havia 1 milhão de euros para o Centro Escolar da Várzea, que era mais ou menos a diferença entre a proposta da Câmara e a empresa. Aliás, as empresas não se concorrem, mas sabiam que tinha que ser aumentado. 1 milhão de euros é capaz de chegar, está a ver? Quer dizer, isto é realmente a incapacidade. Eu acho que é a incapacidade das coisas, de não fazer andar as coisas, não tenho dúvidas nenhumas que é a incapacidade. E por isso acho que também essa incapacidade, se a Câmara não mudar de cor, vai continuar. Eu não vejo, a não ser um elemento ou outro, que isso possa ser alterado com o panorama que nós temos. Elvira falou há pouco do interface de transportes que estava previsto para o Parque da Mobile. O anteprojeto foi aprovado pela oposição, mas depois, quando chegou ao projeto, foi reprovado. Como é que viu essa situação, uma vez que o próprio Partido Socialista utiliza agora essa situação para dizer que não fez obra porque não deixaram? Eu acho que dos 100% de projetos que foram a reuniões de Câmara, 99,9% foram aprovados. E então este 1% é o centro intermodal, porque não foi aprovada a sua localização. E podia ter sido muito bem ser transferido para outro local. A própria oposição, que aprovou, eu acho que mal, portanto aqui há um erro também, que aprovaram sem saber, não se estudam muito bem às vezes os assuntos das reuniões de Câmara, isso é visível também, que nem sempre toda a gente sabe os assuntos. Nas duas forças políticas da oposição? Exatamente, quer dizer, aprovaram aquilo sem ver o local. Eu também concordo que aquele não era o melhor local, portanto, o centro da Marinha, julgo que ali ao pé do Pingo Doce, que são terrenos da Câmara, ou junto à estação, que também tem terrenos, que será uma melhor localização, não é? Mas aproveitavam-se as verbas, na mesma dos fundos europeus, e podia-se transferir de local. Eu acho que aqui o Executivo PS fez birra e não mudou para lado nenhum para hoje perderem, que é a única dos 99,9% que podem dizer que a oposição não deixou. De resto, 99,9% foi aprovado. Portanto, a questão do interface de transportes era um dos assuntos que estava na mão do vice-presidente, do vereador Carlos Caetano, que entretanto e recentemente saiu do Executivo Permanente, mas continuou no lugar de vereador, agora sem pelouros, naturalmente. Como é que a Elvira vê o posicionamento deste vereador nas reuniões do Executivo, por exemplo, em que é até convidado muitas vezes a falar sobre alguns assuntos, a esclarecer os colegas vereadores sobre alguns assuntos em cima da mesa e depois, naturalmente, a sua transferência, entre aspas, para o PSD e o facto de encabeçar a lista à Câmara? Quer dizer, eu vejo mal não só o ex-vice-presidente ser transferido para outra força política, como outros candidatos que nós vemos aí. Não nos podemos esquecer que a própria Presidente também fez parte das listas da CDU e depois se transferiu para o PS, portanto todos eles fazem. Eu acho que isto se deve a uma coisa essencialmente: as pessoas não têm ideias políticas. Portanto, eu acho que dos candidatos todos, muitos poucos conhecemos as suas opções políticas e, portanto, e as suas ideias políticas e o que defendem. Isto eu acho que é um problema. Já o escrevi, portanto, que as pessoas... E, portanto, essa transferência para eles não faz mal. Tanto defendi, eu tenho uma ideia política no Partido Socialista, como vão ter no PSD, está a ver? Mas são partidos com ideologias diferentes. Exatamente, mas para eles não há problema nenhum. Portanto, porquê? Porque não defendiam nenhumas ideias até aqui e continuam a não defender.
eu nunca vi nada escrito, nem do ex-vice-presidente, nem da presidente, nem dos membros, sobre gestão autárquica, sobre o que é que pensam da autarquia da Marinha, o que é que pensam da gestão da autarquia da Marinha, não conheço, mas isso, também não conheço tudo, não é? Mas por aí podemos ver que é fácil trocar de partido de uns para os outros. Agora, acho mal, no caso do ex-vereador, e continua vereador do ex-vice-presidente, acho mal que, repare, 8 dias antes de ele abandonar a Câmara com Pelouros, portanto, a Câmara com Pelouros, 8 dias antes, ele representou a Presidente de Câmara numa Assembleia Municipal. Isso eu acho lamentável, que naquela altura ele já sabia que ia transferir-se. Isto é um bocado de ética. A política também tem que ter ética, não é? Mas também só se tem ética quando se tem princípios e quando se defendem ideias em que nós acreditamos. Eu acho que as pessoas não defendem ideias porque também não as têm, mas eu acho mal, quer dizer, andar-se aqui com transferências, mas foi transferência do PS para o PSD, foi do PSD para o PS, foi do PS para a CDU, foi do Bloco de Esquerda para o PS, andaram... Exatamente, portanto isto aqui não vale tudo na minha perspectiva. Muito bem, Elvira, vamos fazer apenas uma breve pausa para compromissos publicitários, voltamos já de seguida. Este ano, primeiro vais poder ter mais sol, mudar de ares, de cores, guardar mais memórias, novos amores, ter silêncio, ficar a ver a chuva, ter outra vista e dias maiores, mais olás, mais bons dias. Podes ter um filho, gêmeos, podes fazer amigos, ter um cão ou um gato, cozinhar um novo prato, contar novas estrelas, arrumar o passado, desligar do mundo. Podes mudar de casa. 2021, casa com Century 21. Depois de uma breve pausa para compromissos publicitários, voltamos ao espaço de entrevista, hoje na presença de Elvira Ferreira. Elvira, vamos agora olhar para as eleições do próximo dia 26 de setembro, em que vão ser escolhidos os órgãos autárquicos que vão gerir o nosso Conselho nos próximos 4 anos. Estamos neste momento a menos de um mês do dia das eleições, há 7 candidatos na corrida. Recentemente foi publicado um estudo de opinião pelo Jornal de Leiria, que dava a vitória ao Partido Socialista, com 3 eleitos, 3 eleitos para o Mais MPM e apenas um para a CDU. Considera que este é um cenário que pode efetivamente vir a concretizar-se? Bem, isto é uma resposta para $1 milhão, não é? Todos os cenários são possíveis. Exatamente. Ou então, momento, como dizia o João Pinto, o jogador de futebol, que eu gosto muito de futebol, já sabe, que é prognóstico só no fim do jogo, não é? E eu acho que, portanto, no final, eu acho que a luta será entre 2 a 3 candidatos. A mim admirou-me imenso a votação, portanto, no Jornal da Leiria, a sondagem, 15% à CDU. Fiquei um pouco admirada porque ter só 15%, mas talvez o eleitorado CDU também se esteja a esgotar, porque eu acho que as vereadoras não fizeram um mau papel, portanto não sei porque é que será tão penalizada. Depois acho que os 3% entre o PS e o Mais MPM são facilmente desbatíveis, não é? Eu acho que está-se tudo a guardar. Neste momento não veio campanha nenhuma, não é? Eu só conheço o programa eleitoral do PSD, não é? Portanto, é o único que eu conheço e que já li, assim, por alto, não é? Que tem lá algumas aberrações. De resto, eu não conheço os programas eleitorais. Portanto, eu acho que, no final, o MPM poderá beneficiar do voto útil. E eu vou explicar, que é, vendo que possivelmente o PS tem 3%, não é? Que a CDU pode estar um pouco arredada e, portanto, podem apostar no Mais MPM, porque as pessoas estão descontentes e já falámos disso. Portanto, pode ser por aí o voto útil ser Mais MPM, mais MPM. Não sei, eu acho que as coisas, só a partir da semana que vem, eu acho que vão todos apostar nas fichas todas, nas últimas 4 semanas, e depois podemos fazer um balanço muito mais portanto, realista. Mas neste momento eu acho que a penalização do PS vai existir, o voto útil poderá ser útil ao Mais MPM portanto, jogará nestas 2 candidaturas, embora eu acho que a CDU pode ser penalizada pelo tipo de eleitorado que tem. O PSD ainda não será desta que vai recuperar o vereador que perdeu em 2017? Julgo, portanto, a sondagem dá que não haverá eleição do candidato do PSD,
Eu também estou nessa, que ele não vai ser eleito, as pessoas, portanto, aquilo que eu tenho lido é que as pessoas também não gostaram muito desta transição de um lugar para o outro. Acho que também não acrescenta muito a nível das ideias que se vai propor, das pessoas, quer dizer, eu acho que vai ficar penalizado, mas isto é a minha ideia, não quer dizer que depois não possa acontecer, mas vai ser muito difícil, porque repare, teria que ter uma votação entre 1.800 a 2.000 eleitores a votar nele, e eu acho que é um pouco difícil, tendo em conta o que aconteceu, exatamente o histórico, nos últimos 4 anos, eles não foram capazes, e está bem que a candidatura há 4 anos era um bocadinho pior do que é agora, mas a penalização talvez também vá por aí e portanto, acho que também não vai eleger nenhum deputado, nenhum vereador. Em 2017 nós assistimos ao facto do MPM ter conseguido passar de 1 para 2 vereadores. Este ano houve uma fusão em que o MPM se juntou ao Mais Conselho e agora temos então o Mais MPM, Movimento pelo Conselho. Acha que o fator união, a fusão destes dois movimentos acaba por ajudar a termos este resultado em que o Mais MPM aparece com 3 vereadores? Acha que foi isso que fez a diferença? Embora estejamos a falar de um estudo de opinião que naturalmente vale o que vale. Sim, eu acho que a junção do Mais Conselho com o MPM não é o resultado das 2 votações. Pode-se pensar assim, os votos do Mais Conselho, agora mais os votos do MPM, pode levar os 3 vereadores. Eu acho que isso não vai acontecer, porque as pessoas são diferentes e que essa junção... Agora, eu acho que as coisas podem resultar, menos o movimento a concorrer, que eu acho que pode ser benéfico, mas os votos não transitam automaticamente para o movimento Mais MPM. Eu acho que tem que haver aqui, é assim, quem melhor for capaz de passar a mensagem de vitória, quem melhor for capaz de projetos, mais possibilidades tem de ganhar a Câmara. Se o Mais MPM for derrotado, e quando eu falo em ser derrotado é não conseguir a eleição, considera que poderá ser o fim da carreira política de Aurélio Ferreira, uma vez que é a 3ª tentativa que ele faz de conquistar a Câmara? Quer dizer, não é uma derrota, quer dizer, futuramente eu estou convencida que acabou, está a ver? Quer dizer, eu acho que sim, que ele está a dar tudo, tem dado tudo, acho que tem feito um belíssimo trabalho, ele e a Ana Alves Monteiro, depois será realmente uma tristeza, quer dizer, não compensa, não é? Se realmente não reconhecem o trabalho que eles têm, os projetos que possam apresentar, que eu também não conheço, não é? Portanto, ainda não divulgaram o programa e os projetos, e eu acho que pode ser o fim dos 2 movimentos, isso eu acho. Elvira Ferreira integrava o Mais Conselho e, como eu disse no início, chegou a ser deputada municipal eleita pelo Mais Conselho. Foi ou não foi convidada para integrar este Mais MPM? Eu não fui convidada pelo Partido Socialista, esse não me convidou, não é? Agora, os outros convidaram todos? Pois, alguns convidaram, o Partido Socialista não me convidou, mas sim, tive diversas abordagens, quer dizer, mas aí não tem nada a ver com o Mais MPM, não tem a ver com isso, eu dou-me muito bem com o engenheiro Aurélio e com a Ana, neste momento são questões pessoais e neste momento eu pus à frente da minha vida política, pus os meus netos, nem são os meus filhos, pus os meus netos e eu quero acompanhar os meus netos que precisam muito de mim e portanto, mas sabe como eu sou uma pessoa política, eu não deixo, ao contrário dos outros que são apolíticos, eu não concordo nada que as pessoas dos movimentos sejam apolíticos, a sua opção logo por um movimento não é uma decisão política, não é? Portanto, eu serei sempre uma pessoa política e interventiva, mas vou guardar estas minhas energias para ajudar os meus netos. Até porque os movimentos de cidadãos acabam por reunir pessoas de várias tendências, áreas, o Mais Conselho é representante disso, nós tínhamos pessoas de todos, desde o MRPP e, portanto, ao PSD, que também tínhamos, portanto, éramos muito plurais nesse aspecto, plurais, não éramos apolíticos. Isso aí eu discordo completamente de pessoas que dizem que são apolíticas, ninguém é político, ou apartidário. Portanto, o Mais MPM não conseguiu para já, mas não se sabe no futuro se Elvira poderá ou não ainda vir a ser útil e a prestar o seu contributo por essa via. Pois, quer dizer, isso... O futuro ninguém sabe, não é? Ninguém sabe, não é? Mas não, neste momento não.
Elvira falou há pouco que para já apenas se conhece o programa eleitoral do PSD. Quanto às outras candidaturas, já se sabem algumas ideias, pelo menos. Houve entrevistas também publicadas no Jornal da Marinha Grande, houve 2 debates feitos pela Marinha TV entre os cabeças de lista sobre temas específicos, cabeças de lista à Câmara Municipal, mas eu gostaria de saber, na sua opinião, quais é que acha que são os projetos estruturantes que devem ser executados até 2024? Sim, eu tenho algumas ideias e não estou aqui em representação de nenhum partido, nem nenhum movimento. Pronto, eu tenho algumas ideias, que é assim. Eu acho que a Câmara deve criar condições para um aparecimento de novas atividades empresariais. E condições a que nível? Disponibilidade de espaço. A zona industrial do Casal do Lebre não satisfaz, aquilo é um nicho, portanto não dá para nada, e deve ser uma facilitadora e colaboradora na criação de infraestruturas para que as empresas se possam cá instalar. Sabemos ultimamente que muitas das empresas têm ido para Porto Mós, para a Batalha, para a Alcobaça. Isso não devia acontecer. Repare, na reunião de 19 de julho, por exemplo, a vereadora Alexandra Dengucho disse o que é que se passava com o pedido de uma empresa de cannabis medicinal para que entrou em contacto com a Câmara no sentido de disponibilizarem espaço para a instalação cá de uma empresa que ia colocar nessa empresa exatamente 30 milhões de euros e dezenas de postos de trabalho. Ora, nessa reunião a Presidente não sabia de nada, portanto aquilo parecia que era um assunto novo para ela, e quando lhe perguntam também qual era o espaço que essa empresa necessitava, ninguém sabia o espaço que ela necessitava. Ora, se há uma empresa destas que procura a Câmara da Marinha para fazer este investimento, já deviam estar no terreno a fazer tudo para que isto fosse possível, porque repare, eu acho que a Marinha tem que apostar em novas atividades. Os moldes e os plásticos estão neste momento em estagnação. Se não se apostar em novas atividades, vai morrer um bocadinho. E, por exemplo, podíamos um bocado aprender com uma cidade geminada da nossa, que é o Fundão, não é? Que sabemos que era uma cidade que estava estagnada e que neste momento tem um know-how que realmente apostou, e apostou bem, na criação com universidades, correu o mundo todo em eventos para procurar tecnologia de ponta, e tem hoje mais de 500 postos de trabalho, engenheiros de informáticos, para desenvolver ali um trabalho de excelência, não é? Eu acho que tem que ser por aqui criar alternativas a novas atividades. Por exemplo, não sei se está a pensar fazer-me isso, que é a possibilidade do Politécnico de Leiria. Já agora, se me permitisse, falava nisso. Pode ser uma mais-valia o Politécnico... Está a referir-se ao facto de eles poderem ter um polo na antiga fábrica-escola? Exatamente. Portanto, eu acho que essa parceria será de todo benéfica para a Marinha Grande, uma parceria com um polo universitário. Agora, eu tenho muitas dúvidas, os vereadores da oposição também tiveram, que foi na assinatura de um protocolo. E eu aqui, no seguimento daquilo que eu lhe disse sobre novas atividades, não é? Quando este protocolo do Politécnico de Leiria propõe, não é? A criação áreas, portanto, o polo tinha como principais áreas as áreas criativas, de talento e inovação para o território. Ora, a minha questão é esta. Então, será que estas áreas são neste momento prioritárias para o Conselho? Porque é que não apostamos na engenharia mecânica e na engenharia informática? Essas é que são necessárias para transformar a indústria da Marinha Grande. Portanto, eu acho que é um erro. Mas repare, mas isto vem tudo da incapacidade do Executivo, porque não tem pensamento político. Porque o Politécnico não podia fazer este protocolo sozinho e fê-lo sozinho. Portanto, não teve uma ideia política por trás e fez como quis um protocolo sem sequer pensar no desenvolvimento, que isto é político. Era a Câmara que politicamente devia dizer o que é que queria e depois o Politécnico dizia que se queria ou não queria. Portanto, eu acho que pode ser uma mais-valia, mas numa outra perspectiva, que é as áreas correspondentes aos interesses da Marinha Grande. A Elvira falou há pouco no Plano Diretor Municipal, em que houve algumas exceções abertas, nomeadamente suspensão para que empresas grandes que dão muito emprego no Conselho pudessem expandir e investir vários milhões no Conselho.
mas também temos os particulares, que também têm as suas expectativas de poder construir nos seus terrenos, alguns de família. Nós temos uma freguesia, a Moita, neste momento sem PDM. E depois temos também a Vieira de Leiria, que também anseia pela expansão da sua zona industrial. O que é que a Elvira pensa que deveria estar em cima da mesa para garantir o futuro destas duas freguesias do concelho? Para já aproveitar, nós não sabemos o que é que vai sair no PDM, ele não foi sujeito ainda à discussão pública. Portanto, nós não sabemos quais são as definições das áreas para futuras zonas industriais, não é? Agora, eu acho que a Moita, e mesmo na zona de onde está hoje a zona industrial, há muitos terrenos particulares que eu acho que devem ser rentabilizados para a indústria e, portanto, para particulares. A Câmara aqui deve ser colaboradora a nível de protocolos para que eles possam fazer e, portanto, aí também podem os particulares. No caso da Moita, por exemplo, eu defendo, juntamente com algumas pessoas com quem eu conversei, que há uma grande hipótese de desenvolvimento da zona industrial entre Amieirinha, Moita e Tremelgo. E essa deve ser a aposta numa zona industrial de sucesso. E, portanto, não sei se ela está contemplada na revisão do PDM, não sabemos, não foi sujeita à discussão pública. Essa é uma aposta que eu vejo que pode ser ganhadora. Eu penso que já no tempo de Álvaro Órfão havia indicações de levar o desenvolvimento económico para essa área. Repare, a incapacidade tem sido tão grande que os avanços que houve anteriormente pararam, quer dizer, e foi uma pena não se ter seguido algumas ideias, nomeadamente do tempo do presidente Álvaro Órfão, e que pararam todas e que pararam a Marinha, portanto isso eu acho, não é? Falando ainda de projetos estruturantes, e o tempo passa rápido, Elvira falou no desenvolvimento económico, na nossa indústria, que seria importante diversificar as áreas de atuação. Nós temos praias no nosso concelho. O que é que defende, por exemplo, para o turismo? Temos museus que não existirão noutros pontos do país e que já referiu há pouco que deveriam ser dinamizados de outra forma, nomeadamente o Museu do Vidro. O que é que acha que falta fazer e é urgente fazer nessas áreas ou noutras? É assim, neste momento nós temos, a nível do país, não é? Uma bazuca, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que vai trazer para o nosso país mais de 16 mil milhões de euros. E grande parte dele pode ser para as autarquias, não é? E ele cabe que nem uma luva no Concelho da Marinha Grande, não é? Agora, eu defendo, e já vou dizer quais são as áreas estratégicas deste plano de recuperação e resiliência. Agora, eu defendo uma coisa, é que deve haver um gestor próprio para o desenvolvimento deste plano de recuperação e resiliência. Deve ser uma pessoa com conhecimentos dos fundos europeus, com conhecimento de desenvolvimento de projetos, sobre as diretrizes do Presidente de Câmara, mas tem que ser uma pessoa que está só direcionada para isto. Não é nenhum funcionário da Câmara, é uma pessoa que obedece a um concurso, que tenha conhecimento e que possa desenvolver isso. Os eixos estratégicos deste plano é a transformação digital, a nível de computadores, de formação e digitalização administrativa. Cabe que nem uma luva aqui na Câmara da Marinha Grande. Repara uma coisa, o Departamento de Obras trabalha ainda a nível 2D. Não há já Câmara nenhuma a trabalhar em 2D. Portanto, quando já o mundo todo trabalha há imenso tempo em 3D, não se justifica, portanto, não haver um avanço tecnológico. Não tem realmente computadores. É uma oportunidade. E para mim é uma oportunidade única aproveitar estes fundos. Não vão haver tão depressa fundos nesta coisa. A transição climática, portanto, a nível de menos poluição, de postos de carregamento que não existem na Marinha, habitação, saúde e turismo. E, portanto, este turismo, este vetor deste plano, desta bazuca, cabe que nem uma luva na Marinha Grande. O turismo, a Ribeira de São Pedro, o Tremelgo. Lembra-se tão bem como eu, porque o Jornal da Marinha Grande fez a reportagem do Parque Aventura. Morreu, fizeram uma reportagem, foi-se a São Pedro. O que é que sabe mais sobre esse Parque Aventura? Temos ainda a parte que não ardeu, podemos ainda fazer um Parque Aventura como deve ser, mas as coisas morrem, quer dizer, eu acho que é como as árvores. Têm passadiços, exatamente, zonas ribeirinhas. É tal qual como as árvores, realmente plantam, ainda há pouco tempo plantaram árvores no Tremelgo, elas já morreram todo porque depois não arregam, e isto dos projetos é a mesma coisa. Quando não alimentam estes projetos, quando lançam os projetos sem terem convicções, pronto, eles morrem por eles próprios e, portanto, porque não são alimentados. Ou
nós acreditamos nos projetos, ou eles morrem, não é? Isso eu acho. Estamos quase a terminar, queria só pedir a sua opinião sobre 2 assuntos muito específicos. O Partido Socialista tem o poder na autarquia, é inegável, tal como em 2017 já se ouvem discursos a pedir a maioria para que se possa governar a Câmara e concretizar projetos. A Elvira considera que esta será a melhor solução governativa? Ter uma força política, neste caso estou a falar no Partido Socialista, mas poderia ser outra, a governar em maioria? Isso acho que seria o pior que poderia acontecer à Marinha. As maiorias, já temos visto, por até maiorias a nível do governo, trazem muito poder e trazem muito falta de diálogo. E eu acredito que a governação tem que ser com diálogo, porque se as pessoas forem eleitas também merecem ser ouvidas. E, portanto, no caso da Marinha, para mim seria uma tragédia o Partido Socialista ter maioria, mas acho que isso é estratégia eleitoral, portanto, pedirem a maioria, porque não percebo como é que as próprias pessoas do Partido Socialista ainda pensam numa maioria, ou então seremos realmente completamente... se no dia das eleições o PS tiver uma maioria, pronto, é a vontade do povo, e eu acho que o povo ainda é quem mais ordena, não é? Mas ficarei estupefacta também se isso acontecer. E eu não vou pelas maiorias, as pessoas deviam ser obrigadas a conversar, porque depois levam a uma arrogância imensa, porque não se fala com as pessoas. Ainda só, agora, não tendo maioria, tendo só 2 vereadores, as coisas são como são, quando fará com maioria, eu não vou por aí, porque não gostava que houvesse maioria de força nenhuma. Falávamos há pouco do descontentamento que se tem notado da parte da população, nomeadamente através de algumas intervenções em reuniões de Câmara. Temo que isso de certa forma possa ajudar a aumentar a abstenção, ou pelo contrário, as pessoas descontentes tenderão com maior facilidade a ir votar? Pode acontecer as duas coisas. Eu acho que pode levar à abstenção, as pessoas dizem eu não vou nunca mais votar. Depois pode também levar em que as pessoas acreditem no voto útil. Portanto, pode dar para os dois lados. Já tenho visto as duas perspectivas, a dizerem que não vão votar porque não vale a pena. Tenho visto também pessoas a dizer não, agora é que eu vou votar para ver se há alternativa. Eu acho que podem acontecer as duas coisas. Eu gostava mais que acontecesse o voto útil, não é? Que as pessoas se manifestassem, porque não basta vir para as redes sociais dizer coisas feias e chamarem nomes, se as pessoas não vão votar e não escolhem como deve ser. Eu acredito que o voto útil poderá ser, mas pode acontecer as duas coisas. Mesmo para terminar, estamos às portas da campanha eleitoral para as próximas autárquicas. Tivemos nota esta semana que passou de alguns atos de vandalismo contra os cartazes, nomeadamente do Partido Socialista. Como é que olha para estes atos e se acha que as restantes candidaturas deveriam ou não dizer alguma coisa a este respeito? Eu acho mal. Em democracia não vale tudo, não é? E o respeito que devemos ter pelos outros deve ser imenso. Também acho mal as outras candidaturas não se terem manifestado. Quer dizer, se queremos a democracia, também temos que exigir a todos, não é? Acho que foi um péssimo exemplo de quer a destruição dos cartazes, quer não haver uma palavra das outras candidaturas sobre este ato antidemocrático e, portanto, a democracia custou muito a ganhar ao povo português e eu acho que se deve respeitar e eu acho que se deve falar quando se tem que falar e, portanto, manifestar-se contra, porque isto era um ato também de cidadania, era manifestar-se contra o vandalismo dos cartazes da candidatura do PS, isso eu concordo plenamente. Muito obrigada, Elvira Ferreira, pela sua disponibilidade para este espaço de entrevista aqui na Marinha TV. Haverá certamente outras oportunidades. Quanto a si, despeço-me, voltaremos a qualquer momento, mantenha-se, portanto, atento à emissão da Marinha TV.